Vamos lá, resolução de mais uma questão. Questão 37 da lista 1.4, Teoria Cinética dos Gases. Então, na questão 37, ao fazer a leitura, ela diz o seguinte, né? Quantas moléculas de CO2 ocupam um volume de 15 litros sob pressão de 0,82 atm a 27 graus Celsius? Então, vamos lá. Primeira coisa que devemos fazer é observar as informações que a questão nos dá. Então, ela pergunta quantas moléculas de CO2. Então, ele quer saber quantas moléculas. E aí eu vou lembrar que moléculas eu posso associar aqui com número de mols. Para que eu descubra a quantidade de moléculas, eu preciso saber o número de mols. Ok? Não tem como eu descobrir a quantidade de moléculas se eu não souber a quantidade de mols. Ocupa um volume de 15 litros. Então, outra informação importante, ele nos dá o volume. Esse gás está submetido a uma pressão de 0,82 atm e eu estou a uma temperatura de 27 graus Celsius. Ok? Outra coisa importante, né, que a temperatura ela sempre tem que ser em Kelvin. Então, eu vou somar aqui mais 273, que é a mesma coisa que 300 Kelvin. Ok? E aí, a outra informação importante que ele nos dá é o R. Ele dá o valor do R. E por último, ele coloca aqui uma observação que um mol ele é igual a 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Que eu chamo isso aqui de constante de Avogadro. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo? Se eu quero descobrir o número de moléculas, eu preciso primeiro saber o número de mols. Então vamos aplicar esses valores na equação de Clapeyron e descobrir o número de mols. Então vamos lá. PV igual NRT. E aí nós temos o seguinte. Nossa pressão ela é de 0,82 atm. Então vamos colocar aqui 0,82 a unidade atm. O volume 15 litros. O número de mols é o que eu quero descobrir, né? Eu preciso descobrir o número de mols para depois descobrir o número de moléculas. Chamo de X. O valor do R. O R é 0,082. E a temperatura já convertemos para Kelvin, então apenas colocar o valor em Kelvin. Bom, equação de Clapeyron montada, substituídos os valores, então vamos apenas fazer os cálculos agora. Então nós temos que 0,82 vezes 15, 0,82 vezes 15, nos dá um valor de 12,3. Então, 12,3 tem que ser igual a x vezes 0,082 vezes 300. Então, 0,082 vezes 300, nós temos um valor de 24,6 e repete o x. Se eu quero descobrir quem está com x, quem é x, quem está com x passa dividindo. Então, 12,3 dividido por 24,6 tem que ser igual a x. Observe que o valor de cima ele é a metade do que está embaixo. Então, logo o resultado dessa conta aqui deve dar 1 sobre 2, que é a mesma coisa que meio. Mas vamos fazer mesmo assim. 12,3 dividido por 24,6. Então, acabamos de descobrir que x ele é igual a 0,5 mols.
Ok? Descobrimos o número de mols. O próximo passo agora é converter esse número de mols em número de moléculas. E aí, nós sabemos que cada um mol ele equivale a 6,0 vezes 10 elevado a 23. Então, monta uma regrinha de 3. Se um mol está para 6,0 vezes 10 elevado a 23 moléculas, quando eu tiver 0,5 mols, que é o valor que nós acabamos de calcular, quantas moléculas eu terei? X. Regrinha de 3, meio pelos extremos. Então, 1 vezes x, x. Para fazer essa multiplicação, 0,5 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, eu esqueço a base 10 e vou trabalhar apenas com os números. Por fim, eu repito a base. Então, trabalhando apenas com o valor de 6,0 e o valor de 0,5, nós temos 0,5 vezes 6 vezes 0,6 e a base eu vou repetir, 10 elevado a 23. Então, agora, o que me interessa é apenas resolver esses números. Posso esquecer a base. Então, x é igual a 0,5 vezes 6. Opa, ficou trocado aqui. Vezes 6 é a mesma coisa que 3. 3,0. E a minha base agora eu vou repetir. Vezes 10 elevado a 23. Então, a unidade aqui é moléculas. Então, acabamos de chegar ao nosso resultado. Então, com esse resultado, nós temos aqui aproximadamente a letra B. É o resultado mais próximo.